Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Mais uma palavra no nosso coração. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aquele extraído da Bíblia ou inferido a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deverá ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceita nenhuma outra forma de expressão sexual. Havia, portanto, uma vida conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente de moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV, a contracultura chega com muita mais força, de uma forma muito mais presente no lar. Os historiadores observam, por exemplo, que contracepção e nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização de aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais, e a partir dessa época, dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. A partir dos anos de 1980, cresce a indústria pornografia e relações sexuais antes do casamento. Torna-se uma prática cada vez mais aceita, sentindo a opressão social e cultural. Muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser visto com mais naturalidade. A vida humana e a sexualidade tornarão-se as questões morais divisoras das águas da nossa época. Todos os dias, o ciclo de 24 horas de notícias relata o avanço de uma revolução moral e secular em áreas como sexualidade, aborto, suicídio assistido, homossexualidade e transgenerismo. A nova ortodoxia secular está sendo imposta por intermédio de quase todas as grandes instituições sociais. A academia, mídia, escola públicas, rolando corporações privadas e leis. Aqueles que se discordam do ethos secular corretos apenas ao direito à liberdade religiosa. Já o presidente da Comissão de Direitos Civis dos Estados Unidos escreveu uma desdém que expressões liberdade religiosa não representará nada, não ser hipocrisia. Enquanto permanecer como código para discriminação, intolerância, racismo, sexismo, homofobia, ismofobia, supremacia cristã ou qualquer outra forma de intolerância. Observe que a expressão liberdade religiosa é colocada entre aspas, como se fosse um direito ilegítimo e não um direito fundamental em uma sociedade livre. O próximo passo está a negar aos cidadãos a sua liberdade religiosa, e isso já começou. Aquele que resiste à revolução moral e circular tenha perdido o emprego, negócios e posições de ensino. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento realizado por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usa no Novo Testamento a porneia,
que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa, como pornô, pornografia, etc., possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Na verdade, Porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas. Paulo usa o termo como sentido de fornicação, prostituição, considerado como prática pecaminosa extremamente maléfica para a vida cristã. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira, até revogada da lei que regularmente hoje não é considerado mais um crime. Contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Batseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. Na literatura especialmente os provérbios, sobrevejam a advertência contra essa prática. Jesus e seus apóstolos condenam o adultério. Homossexualidade a uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm a Bíblia, sua única regra de fé, compreende a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Em outra palavra, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. Na realidade, tem mostrado a pesquisa confirma que há gêmeos e que é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outra palavra, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de ser contrário à ordem natural da criação, conforme registrado na Bíblia, e não um fruto de preconceito. Glória a Deus, aleluias. Deus poderoso, grande Deus. Esta palavra que eu acabei de ler, esses assuntos, eles se encontram ali no 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. As escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituído por Deus. Glória a Deus, aleluia. Principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas três práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muito crente tem negligenciado o ensino bíblico e também o rendido a essa sutileza pecaminosa. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos sexo no padrão por Ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e planificados. Glória a Deus, aleluias. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro, Senhor Deus, meu Pai, por essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que acha, Senhor Deus, meu Pai, que o homossexualismo, Senhor Deus, meu Pai, que
o sexo fora do casamento, Senhor, é uma coisa certa, Senhor, porque não é a Bíblia, meu Pai, que está falando, a Bíblia que relata, não somos nós. Oh, Pai amado, que o Senhor venha convencer, meu Pai, o homem do pecado, da justiça e do juízo, que eles venham ver, meu Pai, que está errado, porque o Senhor não quer assim, meu Pai, não é desse jeito, meu Pai. É porque as pessoas, meu Pai, elas estão, meu Pai, distante de Deus, e o inimigo, meu Pai, ele é astuto, ele vem colocando coisa na mente das pessoas, ele vem, Senhor Deus, meu Pai, plantando engano, plantando mentira, e a pessoa acaba caindo, Senhor Deus, no laço do passarinheiro. Mas o Senhor é Deus poderoso, meu Pai, que pode mudar essa história, que pode, meu Pai, dar uma vida para essas pessoas, meu Pai, que não conhecem o Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essas pessoas, ajuda elas, meu Pai, a crer em Ti, ajuda elas a ter um encontro contigo, meu Pai, para que elas possam, meu Pai, entender a Tua palavra, meu Pai, ver, meu Pai, que só o Senhor é Deus. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essas pessoas, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.